Então, eu pedi para os irmãos abrirem 1 João, capítulo 1, né? Como eu disse, vai ser uma exposição do breve catecismo, de algumas doutrinas, mas que vai ser um momento muito importante para conciliar algumas coisas que nós estamos vendo no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Então, a gente vai ler alguns versos. 1 João, capítulo 1, a partir do verso 8. E aí os versos, nós vamos ler um trecho aqui, e aí depois eu vou dizendo os versos que nós vamos ler além destes. Então, a partir do verso 8, a Santa Palavra do Senhor nos diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Verso 29, do capítulo 2 ainda. Se sabeis que Ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Capítulo 3, verso 4. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Verso 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Verso 24. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que Ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Capítulo 4, verso 13. Nisto conhecemos que estamos nele e Ele em nós, pois Ele nos deu o seu Espírito. Verso 21. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. 5, verso 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Verso 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Verso 16. Se alguém vir pecar o seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que pecarem não para a morte. Há pecado para a morte, e por esse eu não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Até aqui, senhores. Vamos curvar nossa cabeça novamente. Vamos ao Senhor em oração. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de mim nesta manhã, trazer essa palavra. E de cada pessoa que for me ouvir. Que o Teu Santo Espírito possa iluminar a Tua Santa Palavra, a nossa mente e os nossos corações. Que nós possamos compreendê-la pela Tua misericórdia. E também pela Tua misericórdia, possamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Senhor, nos auxilia
a termos um tratamento bíblico correto da tua santa lei e da tua maravilhosa e doce graça. Que possamos andar, Senhor, na linha tênue do teu evangelho. Que não desprezemos coisas importantes da tua palavra e que não possamos trazer também coisas que estão fora da tua palavra para justificar as nossas concupiscências, as nossas vontades e o nosso bem-estar. Santifica-nos, Senhor. Concede-nos a graça e a misericórdia de vivermos uma vida diante dos homens que glorifica o teu santo nome, uma vida que obedece aos teus mandamentos confiando na tua graça, uma vida que faça com que os homens possam glorificar o teu santo nome ao nos verem. Senhor, que tu possa nos santificar, pois tu exiges de nós que nós sejamos santos como tu és santo. E não podemos fazer isso sem o auxílio do teu Santo Espírito. E sabemos que esse processo só vai terminar na glória, quando nós então vamos ser revestidos de incorruptibilidade. Senhor, nós confiamos em ti e nós confiamos que a obra que tu começou, tu não vai cessar até o glorioso dia de Cristo Jesus. Oramos por isso, cremos nisso, pedimos por isso, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Senhores, nós vamos, como eu falei, dar uma olhada em algumas questões do breve catecismo e fazer como é que chama? Off-spin? Não. Spin-off, eu sempre troco. Um spin-off da série de Mateus, quando nós vamos ter essa mensagem que ela está tecnicamente fora de Mateus, mas ela vai dar uma certa via de compreensão para nós, né? No nosso breve catecismo, a questão 82 diz o seguinte, pergunta o seguinte: será alguém capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus? Ao que foi respondido: nenhum mero homem, desde a queda de Adão, é capaz, nesta vida, de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus, mas diariamente os quebra por pensamentos, palavras e obras. A questão 83 diz o seguinte: são igualmente odiosas todas as transgressões da lei? E a resposta: alguns pecados em si mesmos, e em razão das circunstâncias agravantes, eles são mais odiosos à vista de Deus do que outros pecados. Nós poderíamos somar a tudo que nós lemos da primeira epístola de João, ainda um verso do Evangelho de João, quando Jesus responde a Pilatos e diz que quem me entregou a ti tem maior pecado do que tu. Ao final das exposições dos 10 mandamentos, quando foram feitas há certo tempo, a gente viu os 10 mandamentos conforme o breve catecismo nos domingos. Eu falei sobre a beleza da lei, sobre a santidade da lei, sobre a glória da lei. E nós temos visto, tanto em Mateus, a relação de Cristo com a lei e a relação do cristão com a lei, né? E nós temos que ter em mente a elevação, a transcendência, a santidade, a beleza, a glória da lei. Eu afirmei naquela exposição última dos 10 mandamentos que não havia nada mais belo, santo e glorioso que nos foi dado. Nós temos que lembrar até mesmo as circunstâncias que foram em que foram dadas a lei. Lembrando o seguinte, que os 10 mandamentos são um resumo da lei, né? Um resumo da lei dado a Moisés. Lei essa que já esteve escrita no coração do homem no Éden. Lei essa que é perpétua. No momento em que essa lei foi dada, e as pessoas tratam essas coisas como se não fossem nada, na realidade, muitos que se dizem cristãos, que se chamam cristãos, eles não creem na Bíblia. Eles creem em um outro ponto, em uma outra passagem, mas tem passagens que ou não creem ou buscam esquecer para não ter que se confrontar. E quando nós vemos o momento aqui em Êxodo, capítulo 19, onde a lei é promulgada, nós lemos o seguinte:
E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos durante o dia, sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de se santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo: marca termos ao redor do monte e santifica-o. E disse-lhe o Senhor: vai e desce, depois subirás, tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não transpassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e lhe disse tudo isso. Olha a cena, senhores. Amanhecer do dia, o monte tremendo, fumegando, muita fumaça, um sonido de buzina que ia aumentando, e trovões e relâmpagos, e o temor, né? Essa era a atmosfera de quando a lei foi dada. Mas antes de estudar a questão de hoje, é preciso nós relembrarmos algumas coisas que já foi falado aqui, também conforme o breve catecismo, a respeito da lei. Nós vimos na questão 39 que ela afirma que o dever que Deus exige do homem é a obediência à sua vontade revelada. É a exigência que Deus traz a nós. Isso não deveria nos espantar, né? A salvação por graça tem sido feita uma graça barata, onde não eu creio, mas essa crença ela está divorciada da obediência. E como nós vimos semana passada, não existe isso. Só o que crê pode obedecer, e só aquele que obedece é o que de fato crê. É inseparável isso. A pergunta 40 afirma que a regra que Deus revelou primeiramente ao homem para a sua obediência foi a sua lei moral, a sua lei. A pergunta 41 vai nos dizer que a lei moral está resumidamente compreendida nos 10 mandamentos. Ou seja, Deus exige obediência aos 10 mandamentos para a igreja cristã também. Isso não foi abolido. Cristo deixou isso muito claro. Eu não vim abolir a lei, mas cumprir. Mas ele cumpriu, então eu não preciso cumprir. Ele deixou muito claro. Se alguém transgredir o menor mandamento que for, e assim ensinar os homens, será mínimo no reino, nem entrará. E se isso já não estivesse complicado o suficiente, ainda diz o seguinte: olha, pois eu vos digo em verdade, que se a vossa justiça não exceder muitíssimo a justiça dos escribas e dos fariseus, os homens que viviam diante da lei, ensinando a lei, lendo a lei, interpretando a lei, se a vossa justiça não exceder muitíssimo, de maneira nenhuma, jamais entrareis no reino de Deus. São coisas sérias. Nós não podemos passar por isso e fazer de conta que Jesus não falou isso. Não podemos lembrar de alguma conferência, de algum momento que nós fomos, onde alguém gritou que não estamos debaixo da lei, mas da graça, e não explicou isso, e trazer isso no nosso coração como se estivéssemos completamente libertados da lei de Deus, como se Deus, aquele que não muda, tivesse mudado. Deus exige obediência. Jesus, ele não mudou a lei. Jesus, ele interpretou corretamente a lei, e esse é o ponto que nós vamos ver à frente em Mateus. Ele faz 6 antíteses de coisas que estavam sendo ensinadas erradas. Ouvistes o que foi dito e não está escrito. Ouvistes o que
Foi dito errado pelos antigos, pelos pais, pela tradição oral. Eu, porém, vos digo, eu vou dar interpretação, eu não estou mudando absolutamente nada. Eu vou dar o cerne da lei de Deus. E na próxima semana que eu pregar, ainda antes de ver as antíteses, nós vamos ver essas duas frases, né, bem vistas, né? Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. E ali nós vamos compreender que as 6 antíteses, todas elas, permeia por todas elas um mesmo objetivo, uma mesma lição, que é aquilo que Deus exige de toda a lei, seja dos 10 mandamentos, seja de Jesus mais tarde, que não altera a lei, mas resume os 10 em 2, né? Seja dos 613 mandamentos listados no Antigo Testamento. Todo mandamento ele tem um espírito. A letra do mandamento tem um espírito. Esse espírito é comum a todas as ordens, todas as proibições e todas as ordens. E esse espírito é um espírito de obediência, de amor. É muito mais do que só a letra. É muito mais do que aquela cerquinha que eu sempre digo para os irmãos, que tem muita gente que gosta, que aí vai lá, empurra um umbiguinho na cerquinha, acha que está bem, mas está com os olhos no lado de fora da cerca. Jesus, ele resume, então, o resumo da lei dos 10 em 2, e João ainda, nós lemos, resume em 1. Numa frase só, ele diz, ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Esse é todo o resumo da lei. Paulo descreve, depois à frente, o fim da lei, a finalidade da lei, né? Essa interpretação, fim da lei, é finalidade da lei, não é o término da lei. Descrevendo a finalidade da lei, ele diz que é o amor. E isso, senhores, não está nos ensinando que se nós amarmos, então nós cumprimos a lei. Porque hoje mesmo, em nossos dias, o amor perdeu completamente o sentido do termo. Hoje é lindo toda forma de amar, e nós sabemos que não é, né? Nós temos experiência na nossa própria vida que toda forma de amar não é bonita. Cumprir a lei é que demonstra o nosso amor. Esse é o fim da lei. A finalidade da lei é ser uma prova viva para nós mesmos, para os demais e também para Deus, que nós o amamos. E que nós amamos ao próximo como a nós mesmos. A forma que nós demonstramos isso é em obediência ao espírito da lei, não como um fardo pesado. Até contradizendo muitas pessoas que dizem que, não, Jesus ele facilitou ali quando ele resumiu, olha só, é só amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ficou mais fácil, né? João Calvino ele diz o seguinte: há algo mais difícil do que amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento? Mas se você disser que isso é fácil, meu amigo, eu vou te dizer, você é mentiroso, faz de mim mentiroso, faz de Deus mentiroso, porque não é. Veja, amar não é sentimento, nós não temos uma paixão por Deus. Amar é um mandamento, é uma ordem, é uma escolha, volitivo. Ele está dizendo, olha, amem a mim sobre todas as coisas, porque não há nada mais excelente do que isso. E nós lutamos constantemente contra esse amor. Por isso eu fico doente quando eu vejo aquelas musiquinhas falando do grande amor a Deus, e aí o pessoal chora, e Senhor, eu te amo mais que tudo. Mentira! Nós lutamos constantemente com esse ponto. E só podemos, o próximo passo de amar ao próximo como a nós mesmos, que envolve um amor próprio, mas um amor próprio na perspectiva de amar a Deus sobre todas as coisas. Nós geralmente colocamos nós, e sereis iguais a Deus, disse a serpente, e desde então nós queremos ser iguais a Deus.
Nós só conseguimos amar ao próximo verdadeiramente e ter o amor a nós mesmos, o amor bíblico a nós mesmos e ao próximo, depois de nós alinharmos isso à perspectiva de amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso que o fim, a finalidade da lei é o amor. Não significa dizer, eu amo meus irmãos, eu amo a Deus, eu cumpro toda a lei, tô bonitão, né? Só falta chegar diante de Jesus e dizer assim, o que mais me falta? Como o jovem rico, né? Eu tenho feito isso desde sempre. Nós somos muito miseráveis, nós nos escondemos atrás de uma retórica furada para aliviar a nossa consciência. E muitas vezes, ao invés de nós usarmos essa consciência pesada e nos quebrantarmos, e nos ajoelharmos, e chorarmos, e clamarmos a Deus dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pó e pecado. Que Deus nos ajude. Nós constantemente quebramos o mandamento, quebrando um daqueles que Jesus resumiu, e isso implica a quebra de ambos, e isso implica a quebra de todos. É o que Tiago nos diz. Tiago vai nos ensinar o seguinte, pois qualquer um que guarde toda a lei. Quem guarda toda a lei? Ninguém, só Jesus. Mas vamos lá, ele está dizendo, qualquer um que guarde toda a lei, mas tropeça num só ponto. Lembra Jesus? Céus e terra passarão, mas nem um iota, nem um pingo no i, nem uma vírgula vai cair sem que tudo seja cumprido. Qualquer um que tropeçar nesse ponto, nessa vírgula, nesse tio, nesse iota, se torna culpado de todos. Continua Tiago, portanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, ou, vamos aumentar um pouquinho aqui o texto, nós temos liberdade para fazer isso nesse texto. Ou se roubas, se tu não adulteras, mas mentes. Vamos deixar ele mais bacaninha. Se tu não adulteras, mas cobiças a mulher do próximo, os bens do próximo, o trabalho do próximo, o salário do próximo, a casa do próximo, a grama mais verde do vizinho, vens então a ser transgressor da lei. De que parte da lei? Toda a lei. Portanto, nós devemos compreender, primeira coisa, que o pecado é universal. O pecado é universal. A separação dos homens não é entre pecador e santo. A separação dos homens é entre pecador arrependido e pecador não arrependido. O pecador arrependido, sim, está debaixo da graça. Sim, foi justificado por Deus. Sim, é visto como santo porque está sendo santificado. Mas ele não tem uma areolazinha. Ele não caminha com a luz do céu descendo sobre ele, os anjinhos. Oh! Ele não sente aquela coceirinha porque está nascendo asas. E tem muita gente que ensina algo parecido com isso. Claro que nós, como crentes, devemos vigiar a nossa vida e guardarmos e odiar o pecado. Mas nós devemos entender, como diz Lutero, que até na nossa lágrima de choro, de arrependimento, há contaminação com o pecado. Somos nós que somos assim. O pecado atingiu toda a raça humana, nós sabemos disso. Todos pecaram em Adão, todos caíram em Adão, todos morreram em Adão. Ele era nosso representante federal. E quem encontra dificuldade com isso, deveria encontrar dificuldade também com Jesus, o segundo Adão, ser o nosso representante. Se compreendemos que Jesus é nosso representante, temos que compreender que Adão também o foi. Todos pecam por serem pecadores. As pessoas invertem isso. Não, eu pequei, agora eu me tornei pecador. Não, filho, você é pecador. A tua natureza é pecaminosa, por isso que você peca. Por isso que nós lutamos constantemente. A partir do novo nascimento, da nova natureza que nos é dada na regeneração, nós começamos a poder dizer não ao pecado. Nós fomos libertos da escravidão do pecado, fomos libertos para obedecer à lei. Ganhamos essa capacidade pelo poder do Espírito Santo. O homem natural não pode, ele não entende as coisas do Espírito, ele não pode nem mesmo se inclinar a elas. Paulo deixa isso bem claro. Mesmo os cristãos mais sinceros, eles carregam o peso dos pecados durante toda a sua vida, diz um pastor. Isso não é verdade? Paulo diz o seguinte, Paulo, né? Não estamos falando aqui
de alguém fraco. Nós estamos falando de Paulo, e ele diz o seguinte: não que eu já tenha obtido perfeição. E aí você vê muito marmanjão advogando perfeição para si, para sua congregação. Nós temos que ter consciência que eu sou um homem pecador, falando a homens pecadores. É isso. Não que eu já tenha obtido a perfeição, diz Paulo, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Entendem? Olha os termos que ele usa. Eu não obtive ainda a perfeição, mas eu prossigo para conquistar. Conquistar o quê? Aquilo para que também fui conquistado. Cristo nos conquistou para algo. E aonde que isso pode ser explicado melhor? O que é essa conquista? Paulo fala em Tessalonicenses: Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. Paulo ainda não tinha obtido perfeição nisso. Nenhum de nós nesse mundo vamos obter perfeição nisso, mas devemos prosseguir para conquistar aquilo pelo qual Cristo nos conquistou, nos chamou para sermos santos assim como Ele é santo. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Veja, é o vosso Pai. Veja, sede perfeito como é. Não é sede perfeito para Ele ser vosso Pai. Ele é. Paulo, ele não era perfeito, mas ele lutava para ser, ainda que isso fosse impossível. Todo pecado procede daquele pecado original do Éden. Dali se origina todos, e por isso nós pecamos por ser pecadores. Mesmo após regenerados, até a glorificação, nós seremos aquilo que Lutero definiu maravilhosamente como simul justus et peccator, simultaneamente justos e pecadores. Justos pela justiça de Cristo Jesus que nos foi imputada. O Pai nos olha através de Cristo. É por isso que nós podemos ler os Salmos, e quando vemos lá o justo, nós sabemos, não, aqui está falando comigo, não porque eu sou justo, mas porque eu fui justificado com Cristo. Mas ao mesmo tempo que somos justos, continuamos pecadores, e temos que lembrar disso. Se isso não bastasse, a pergunta 83, ela afirma que há pecados mais odiosos, né? E a pergunta 84, ela vai dizer que cada pecado merece a ira e a maldição de Deus, tanto nessa vida como na vindoura. Você está compreendendo o problema? Nós somos chamados para obediência. É exigido de nós obediência à lei moral, que são resumidos esses 10 pontos nos 10 mandamentos. Correto? Deus não mudou o padrão. Deus diz que ainda há pecados piores que outros, né? E todo pecado, todo, seja o grande, seja o pequeno, merece a ira nessa vida e na vindoura. Deus não mudou o padrão, gente. Não há nenhum momento entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e nós temos que estender o Antigo Testamento pelo menos até João Batista, tá? Não há nenhum momento ali, não há nada que diga que Deus mudou, que Deus agora é mais bonzinho, que Deus agora não é tão rígido. Não há nada que diga que não haja graça no Antigo Testamento. Não há nada disso. Não há absolutamente nada disso. Deus não mudou o seu padrão. Repito, se a vossa justiça não exceder muitíssimo a dos escribas e fariseus, de maneira alguma entrareis no reino. Ele continua sendo justo e continua exigindo santidade. E essa santidade nós demonstramos através da obediência. Pergunta 82 afirma pela Bíblia que nenhum homem guarda de maneira perfeita os mandamentos. Isso é uma verdade perene. Nós não guardamos. Infelizmente, nós não guardamos. Não guardamos de maneira perfeita. E ainda Jesus, Ele diz que mesmo que nós guardássemos toda a lei, ainda assim seríamos servos inúteis. Porque seria uma guarda mecânica da lei. A verdadeira guarda da lei seria em amor.
Nós quebramos diariamente por pensamentos, palavras e ações. E essas ações podem ser ações positivas ou negativas, né? O que fazemos ou deixamos de fazer. Nós somos mentirosos se dissermos que não pecamos. É o que Jesus diz. E pior que isso, fazemos Deus mentiroso. Nós lemos isso. Deus mesmo, após o dilúvio, disse o seguinte, lá em Gênesis 8. Porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. É mau. A partir da queda, nós somos maus. Davi, ele diz que nasceu em iniquidade. Paulo diz que não há um justo, nenhum sequer. Salomão, quando ele estava consagrando o templo lá em 1 Reis, ele diz o seguinte: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. Ele não está profetizando, ele está dizendo, olha, quando pecarem contra ti, é nesse lugar que eles vão oferecer sacrifício, porque eles vão pecar contra ti. Ficam as perguntas, né? Como é que o homem pode escapar da ira de Deus? Se Deus não muda. E como nós, após sermos perdoados, né? E após entendermos que é exigido de nós obediência, como que o homem não volta a estar debaixo da ira santa e da condenação de Deus? Como? E é aí que chega o Evangelho. E é aí que a graça de Deus brilha diante dos nossos olhos e deve quebrantar o nosso coração e deve estremecer o nosso ser, assim como o Monte Sinai se estremeceu quando a lei foi dada. Os nossos joelhos devem ficar bambos quando nós olhamos para a graça. A graça foi barateada de tal ponto que todo mundo canta, fala, escreve livro, mas ninguém entende o que é a graça. Ninguém entende onde estava. Se você pegar um cara no corredor da morte, já com um capacetezinho para ser eletrocutado, ou já indo levar a injeção, e vem alguém e diz, não, bota aqui a injeção, deixa aqui, eu levo esse choque, você pode ir. Aquela pessoa ia entender do que ela foi liberta. E nós não entendemos, nós não compreendemos o que estava diante de nós, a justa condenação de Deus. Caminhávamos petulantemente, de maneira altiva, de nariz empinado para o inferno, e fomos resgatados sem merecer. É aí que chega o Evangelho e a sua gloriosa beleza. Qual é a gloriosa beleza do Evangelho? Ele anulou a lei de maneira nenhuma, mas aquilo que a lei exigia, o Evangelho concede. Essa é a beleza do Evangelho. A lei santa de Deus que exigia algo é concedido gratuitamente a pessoas que não mereciam pelo Evangelho. O Evangelho não é aquilo que nós fazemos, senhores. O Evangelho é aquilo que Deus fez por nós, por meio de Cristo Jesus, através do poder do Espírito Santo. Por demonstrar a beleza da santidade de Deus e exigir a nossa, a lei nos humilha, a lei nos mata, a lei nos condena. A lei é aquilo que nós chamamos de uma má nova, apesar de continuar sublime, e é sublime porque ela demonstra a santidade de Deus, a transcendência de Deus, a nossa dificuldade de entendermos a Deus e a nossa pequenez. A grandiosidade, sim, dos nossos pecados. Ela nos humilha. Mas a lei é mais bela ainda quando a lei é cumprida em Cristo Jesus. Cristo é o sol do meio-dia que raiou no mundo de trevas. Se nós somos chamados, vós sois luz do mundo, e as nossas boas obras têm que brilhar diante dos homens, isso é porque, primeiramente, no mundo de trevas, brilhou uma luz que não pode se apagar. O nosso Redentor vive. Cristo, ele cumpriu a lei plenamente, de maneira ativa e passiva, obedeceu a todos os mandamentos e recebeu injustamente, sendo que ele era completamente justo, tudo aquilo que a lei exigia do culpado.
E quem que era o culpado nessa história? A sua igreja. Nós. Ele pagou o preço da quebra da lei com a vida. Ele nos cobre com a sua misericordiosa graça da maldição da lei, imputando a sua justiça, a sua obediência perfeita à lei de Deus a nós. Nós, quando estamos diante da lei, nós estamos diante de uma lei cumprida em Cristo Jesus. Que glorioso! Se a lei já era gloriosa, a lei cumprida é mais gloriosa ainda. A nossa obediência, senhores, ela é torta, ela é frágil. Contudo, ela é coberta e satisfeita pela justiça de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós somos, através dele, declarados justos. E é assim que Deus nos enxerga. Ele nos enxerga através de Cristo Jesus. E isso é glorioso. Agora observe o seguinte. Pode haver um relaxo moral que nós devemos evitar com todas as nossas forças, né? Quando nós chegamos diante do entendimento que é impossível alguém guardar perfeitamente todos os mandamentos, nós temos que entender o que é perfeição, né? O que é perfeição? 100% é perfeição. Totalmente é perfeição. 99,999% não é perfeição. Não tem quase certo com Deus. Não tem nenhum ato de justiça que nós podemos fazer que seja válido diante de Deus. Com Deus é tudo ou nada. E a nossa obediência sempre vai ser torta. Ao contrário do que alguns dizem, nós jamais colocaremos um sorriso nos lábios de Deus. Não há como. O que é perfeição? O que é 100%? É aquilo que Pedro diz, ser santo, porque ele é santo, evocando os salmos. É aquilo que o próprio Jesus diz, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Perfeito, 100%. Qual de nós seria louco de levantar a mão e dizendo, a gente às vezes até ri do jovem rico, tudo isso eu tenho guardado perfeitamente, o que me falta? Mas muitas vezes, aquele naco, aquele quinhãozinho, aquele pouquinho que nós fazemos, nós achamos que já estamos guardando toda a lei, já estamos com crédito. Senhor, como é que tu permite que isso aconteça comigo, Senhor? Eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho lido a palavra, eu tenho ofertado, eu tenho vindo no culto, eu não falo mais mal de ninguém, eu ajudo os outros. Como, Senhor? Como se Deus fosse devedor de qualquer ato de justiça porco que nós fazemos, torto, que não é 100%, que não exibe a santidade de Deus, nem a perfeição de Deus. Perfeição é viver uma vida completamente perfeita, sem errar em uma palavra, ou pensamento, ou ação, ou vírgula da lei. Estamos muito longe disso. Muito longe disso. O erro que devemos evitar consiste em compreender isso e aí, a partir disso, racionalizar as nossas falhas, relativizando as mesmas. Já que todos pecam, já que eu não consigo obedecer plenamente a lei, já que a salvação é por graça, tô legal, tô bacana, né? Aquilo que eu falei semana passada da graça barata. Peraí, Jesus morreu por pecador, eu sou pecador, tá? Check, fechou. Morreu de graça, imerecidamente, né? A gente não merecia, fechou, não mereço. Ele pagou toda a nossa culpa na cruz, fechou, é isso? Tá bacana. Tem que acreditar que ele fez isso. Não, eu acredito. Então agora eu posso fazer o que eu quiser. Não. Porque aquele que acreditou nisso, ele odeia agora aquelas coisas que fizeram com que Cristo Jesus fosse crucificado. Ele não tem mais prazer nessas coisas. Ele não usa como desculpa o não poder atingir o 100% para não se esforçar,
para não fazer valer o verso de Hebreus que diz que nós não temos nos esforçado até o sangue contra o pecado e a tentação. E não temos. A verdade é essa. O mesmo Deus que deixou registrado a impossibilidade da perfeição, ele exigiu plena obediência diária. Sendo assim, senhores, nós devemos mortificar a carne. E mortificar a nossa carne é um trabalho para a vida inteira. É igual você entrar numa mina de carvão com um pano úmido e o cara dizer para você assim, ó, limpa, eu quero isso aqui brilhando. Nós vamos ficar a vida inteira limpando. Um pastor amigo meu cunhou uma frase maravilhosa. Ele diz o seguinte, que quanto mais nós limpamos o nosso coração, mais nós conseguimos enxergar a sujeira nele. Mais claramente nós enxergamos. A princípio a gente olha assim e só, tá sujo, mas uma boa garibadinha dá jeito. Quando a gente começa a botar em ordem, a gente se desespera, diz, meu Deus, está muito sujo ainda. E quando a gente está muito cansado, a gente olha e diz, meu Deus, parece que eu não fiz nada ainda, mas eu já vejo a diferença. Mas tem muito o que fazer. Nós sabemos que não somos capazes de alcançar a perfeição, isso é verdade, mas às vezes nós limitamos a nossa altura por falta de esforço. Não nos esforçamos. Deixamos a vida nos levar, e seja o que Deus quiser. Nós devemos lembrar que todo pecado é uma quebra da relação com Deus. E se glorificá-lo e gozá-lo é nosso fim principal, nós devemos evitar essa quebra do relacionamento com Ele, isso é lógico. Portanto, ainda que pequenos, nós não podemos viver em pecado, na prática do pecado, na prática contínua do pecado. Nós não podemos porque vai contra a nossa nova natureza, se é que nós nascemos de novo. Porque os bem-aventurados, aqueles que foram regenerados, eles são pobres de espírito. Eles são aqueles que choram. Eles são aqueles que estão famintos e sedentos, e de uma justiça, que eles serão saciados, fartos pelo Senhor. Mas aí alguém pode dizer que nós pregamos um Deus com um raio nas suas mãos, olhando do alto e só esperando a pessoa errar e, toma-lhe raio. Vamos lá. Primeiro, nós temos que entender que Deus não muda. Falei isso algumas vezes e vou repetir. Deus não baixou o nível das suas exigências. O Evangelho não é um relaxante. Muito pelo contrário. Quando você pensar que o Evangelho relaxou alguma coisa, lembra da cruz do Calvário. Aí você vai ver que não relaxou absolutamente nada. Todo pecado é uma quebra da sua lei, das suas exigências. Todo pecado é abominável e odioso para Deus. O seu Filho morreu para nos livrar deles. E essa é a chave. Ainda que cada pecado seja digno de morte, e ainda que fosse justo, seria justo nós sermos esmagados por cada uma das injustiças que nós cometemos diariamente e constantemente. Aquele que está coberto pela graça do nosso Senhor não está mais debaixo da condenação da lei. Nunca mais. Está consumado, disse Jesus sobre esses. O castigo que nos traz a paz, Jesus levou completamente, totalmente. A lei ainda legisla sobre nós. Ela ainda nos ordena o caminho de santidade. Mas quando nós quebramos a lei, essa quebra da lei já foi paga por Cristo Jesus. Nós, como eu falei no início, temos que cumprir uma lei, obedecer uma lei que foi cumprida plenamente por Cristo. E é na justiça dele que nós descansamos, não na nossa. E isso nos traz a um viver constante de humildade, porque dependemos dele. Não há em nós nada para nos mantermos em pé, dependemos completamente dele. Estamos fora da maldição da lei, mas estamos ainda na obrigação da lei.
Quem não entende o preço da lei deve lembrar a oração de Cristo. Uma das últimas palavras dele, foi: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Quando nós pecamos, senhores, nós não sabemos o que nós estamos fazendo. Nós sabemos sim porque somos sem vergonha, mas nós não sabemos do peso disso. Nós não temos condição de imaginar o que é o próprio Senhor Jesus Cristo clamando, dizendo: Senhor, por que me desamparaste? É isso que nós não compreendemos. Como que nós resolvemos então, se não estamos debaixo da maldição, mas da obrigação? Resolvemos com Cristo Jesus. O Deus que tem pensamentos de paz para conosco, Ele não só morreu em nosso lugar, mas nos imputou a justiça de Cristo a todos nós. Por isso nós é que somos aceitos, somos justos e não somos eliminados quando nós merecíamos. Deste modo, sim, Deus está com o raio nas mãos. Ele não mudou. Mas Ele não nos esmaga, ainda que nós mereçamos, porque Cristo morreu no nosso lugar. Esse é o grande ponto. Ele é o nosso advogado. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não nos esmaga porque pecamos, mas o bem-aventurado, ele não vive na prática de pecado, como nós lemos em 1 João. Pecamos constantemente, mas não nos confortamos mais à condição. Muitas vezes nós podemos botar o pé no chiqueiro, mas nós sabemos que lá não é o nosso lugar. O regenerado, o bem-aventurado, não fica de quatro junto com os porcos, achando que ali é a sua casa. Mas muitas vezes ele caminha em direção ao chiqueiro. Às vezes ele sente o cheiro de longe e já diz: isso não é para mim. Eu estou desejando, mas não é para mim. Já pecou, mas ele para antes. Às vezes ele vai até o chiqueiro, mas ele não fica lá. Ele é um pobre de espírito que chora e, como eu disse, tem sede e tem fome de justiça. A lei e a graça compungiram o seu coração agora humilde, e esse coração quebrantado, ele só descansa na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, no amor de Deus nosso Pai, através do Espírito Santo. Ele sabe que não merece absolutamente nada senão a condenação. Ele sabe que não se pertence mais. A vida não é mais dele. Quando a vida era dele, só fez besteira. Ele agora morreu com Cristo Jesus e ressuscitou com Cristo Jesus e deve viver para Cristo Jesus. Coração compungido, diz o salmista, e contrito não desprezarás, ó Deus. O cristão não é alguém que anda tristinho e chorando, não é isso. Ele tem alegria no Senhor, e essa alegria ele tem porque o seu coração é humilde, é quebrantado. Ele sabe que tudo que ele tem é por graça e misericórdia. Ele sabe que tudo que não recebeu de mal é por graça e misericórdia. Ele sabe que aquilo que chega a atingir ele poderia ser muito pior, mas não foi pior, por graça e misericórdia. Ah, senhores, estando debaixo do aprisco do bom pastor, quando nós pecamos, Deus nos olha com amor e compaixão, através da cruz de Cristo Jesus. Deus não nos olha mais diretamente. Assim como nós só podemos nos compreender quando compreendemos a Deus, é através de Cristo Jesus que Deus nos enxerga. Talvez você não tenha compreendido ainda. Vamos bater mais um pouco. Deus exige perfeita obediência. E a Bíblia ensina, como o nosso breve catecismo ensina, que ninguém obedece perfeitamente. Como ser salvo? Como permanecer salvo uma vez que chegou aquele momento? Não, aqui eu fui salvo, mas e agora? Como permanecer salvo? Somente através do nosso Senhor Jesus Cristo, que cumpriu perfeitamente a lei. Somente através dele, que é nosso advogado, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
senhores. E quando João diz isso, o que ele está dizendo? Eu estou dizendo isso para vocês não pecarem. Ele não está dando uma carta branca, ele não está dando um coringa para nós jogarmos uma canastra da vida e quando pecar joga o coringa ali que é Cristo. Não é isso, ele está dizendo, olha, não pequem. Lutem contra isso. Todavia, o momento que vocês pecarem, vocês têm advogado. E é por isso que a lei é bela, linda, santa, espiritual, porque ela é uma estrada de 2 vias, pavimentada pela justiça e santidade de Deus, unida no sangue de Cristo, que conduz a pessoa ou a Cristo ou ao inferno. A lei bota você num lugar ou no outro. Por nós mesmos, só no inferno, mas pela obediência de Cristo, na glória eterna. Qual o caminho que nós tomamos? Qual caminho você tomou? O único caminho a Deus é Cristo Jesus. A conversão, senhores, ela envolve arrependimento. Arrependimento para a vida. Isso é uma obra do Espírito Santo, é uma graça do Espírito Santo. Agora, o arrependimento, ele tem sido também, se você destrói a graça, é muito fácil de você destruir o arrependimento depois. O termo se esvaziou completamente nos nossos dias. Segundo o breve catecismo, o arrependimento, ele faz, e preste atenção nisso, com que o pecador se encha de tristeza e de horror pelos seus pecados. Isso é arrependimento. Tristeza e horror pelos seus pecados. Mas eu fiz isso porque ela fez aquilo. Mas eu fiz isso porque... você não sabe o que eu estava passando. Mas... Não, ele tem tristeza e horror, ele não tem justificativa. Ele bate no peito, cabecinha baixa, porque ele não ousa levantar a cabeça dizendo, tem misericórdia de mim, Senhor. Mas é só isso, só se encher de tristeza e de horror pelos seus pecados? Não, continua, abandonando-os e voltando-se para Deus, inteiramente resolvido a prestar-lhe nova obediência. Estuda isso, pergunta 87. Isso é arrependimento. Horror pelos seus pecados, horror e tristeza pelos seus pecados, e um firme desejo de voltar e obedecer perfeitamente. Isso é o que o salmista está falando, um coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Só que o salmista escreve isso no Salmo 51, e não para só no coração quebrantado. Nos Salmos nós também encontramos, por exemplo, no 119, detesto todo o caminho da falsidade. Aquele de coração contrito, ele detesta todo o caminho da falsidade. Não é mais o caminho dele. Ambos descrevem o arrependimento. Eu preciso ainda falar mais uma coisa, para você me odiar um pouquinho mais ou para glorificar a Deus. Há uma mentira, e perdoe-me o trocadilho, há um pecadão que diz não haver pecadinho e pecadão, né? Isso é um erro. Nós temos que compreender isso. Assim como há uma mentira satânica sobre aquela história de pecado capital e pecado venial. Eu já vi igreja que se diz reformada pregando sobre os pecados capitais, né? Vai para São Tomás de Aquino ao invés da Bíblia. O catolicismo definiu 2 tipos de pecado, pecado capital e pecado venial. O capital é mortal, o venial ele é perdoável, né? Um é sério, o capital é mortal e é sério, mata a vida, mata a esperança de vida, mata a vida de Deus na alma. O outro, ele só enfraquece, é algo mais, né? O pecadinho branco. Isso tudo é besteira, senhores, besteira, plena besteira. Observe o paradoxo da verdade. Primeiro, não há pecado sem importância para Deus. Qualquer pecado escraviza, sendo pago com a morte. Quem violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ainda ensinar aos homens, será mínimo no reino dos céus. Sendo assim, nós entendemos, por menor que seja, entendemos que há diferença. É o mesmo Jesus que diz, pecado maior tem aqueles que me entregaram a ti, para Pilatos. Há diferença sim, há pecados mais graves e pecados menos graves.
Todavia, todo e qualquer pecado é passível da punição de Deus. Então a gente não pode, esse aqui é o meu pecadinho de estimação. Esse aqui é só uma mentirinha, só tranquilo, né? É igual quando você vai falar com aquela pessoa e dizer assim, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu não vejo muita necessidade de ir para o Senhor. É a mentira do Éden. Todo pecadinho carrega o justo peso da condenação. Todo pecadinho carrega aquele amor próprio, egocêntrico do Éden. Aquele orgulho de querer ser igual a Deus. E quebra, como nós vimos também na semana passada, tanto na escola bíblica quanto na pregação, quebra toda a lei de Deus. Mesmo o pecadinho. Basta tropeçar numa vírgula, né? Desse modo, senhores, não há pecadinho e pecadão. Há gradações, mas todos eles nos tornam condenáveis. Há pecados mais odiosos, há pecados mais abomináveis, há pecados com castigos e consequências maiores. Lembrando novamente, evocando novamente as palavras de Cristo na cruz para falar de pecadinho, né? Mas isso aqui é um pecado venial, é um pecadinho, não é nada. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Talvez você não consiga compreender, mas não há nada tão simples do que ir lá e pegar uma fruta e comer uma fruta. As crianças fazem isso e pedem goiaba do vizinho. Agostinho escreve no livro dele As Confissões, falando quando roubava peras feias. Ele tinha pera bonita em casa, mas ele roubava só pelo prazer de roubar. No Éden bastou um fruto. A gente podia colocar isso como um pecadinho, mas não foi um pecadinho. É isso que nós temos que compreender. Veja o seguinte, senhores, para adulterar basta cobiçar. Isso que nós vamos ver quando Jesus começa a fazer as antíteses da lei, né? Basta cobiçar. Quando nós cobiçamos, nós já somos adúlteros. Agora, a prática do adultério é pior do que a cobiça. Por que é pior? Porque enquanto você está cobiçando, você é um adúltero. Você é um adúltero. Quando você adultera em vias de fato, você fez mais uma pessoa adúltero. E feriu talvez cônjuges, filhos, famílias, uma comunidade. Quando Jesus explica, ele deixa muito claro, você cobiçou é adultério. Mas quando você adultera, você fez algo pior. Da mesma forma, a morte e a ira. Quando você se ira, você é culpado de assassinato. Mas quando você vai lá e mata alguém, você vai ter outras penas. Você vai ter agravantes, você vai ter uma família destruída, a sua, a da pessoa que morreu. A mesma coisa com roubo, né? Roubar uma bala e roubar 10 bilhões de reais. Qual a diferença? É muita? Não, não é. Aquele que rouba uma bala rouba 10 milhões. Esse é o ponto. Aquele que teve o desejo de uma bala que não era dele e tirou, é o mesmo que tem desejo de 10 bilhões que não é dele. Agora, qual a consequência de um e de outro? Um talvez deixe uma criança triste, o outro provoca muito estrago. Os irmãos compreendem isso? Pelas consequências é óbvio que um é brutalmente maior que o outro. Como Cristo falou a Pilatos, quem me entregou a ti, pecado maior tem. Agora eu queria listar, para nós finalizarmos, uma lista de agravantes para os irmãos meditarem a respeito dos pecados. Como que os pecados são agravados por nós? Pecado de ocasião e sem ocasião. Vamos lá. Um caixa no mercado, alguém responsável por dinheiro em alguma situação, está ali mexendo com dinheiro direto. E como todos nós, ele é um pagador de contas. Às vezes a conta não fecha. E ele está ali mexendo com dinheiro. Ele está constantemente mexendo com dinheiro. E aquele dinheiro está constantemente esbofeteando ele, dizendo, estou aqui. Qualquer coisa, isso aqui vai ser uma sobra de caixa, não tem problema nenhum, todo mundo faz. Isso é uma coisa, leva a um pecado, é erro, mas muito pior é aquele cara que planeja um assalto a banco.
Ele não tinha a situação levando, ele criou a situação. Uma pessoa que é tentada no trabalho, seja por um homem ou por uma mulher, acaba adulterando. É pecado? É pecado. É sem vergonha? É sem vergonha. Mas é muito pior aquele que já sai de casa com um pouquinho mais de perfuminho, porque tem um garotão ou uma garotona nova no trabalho, né? Ele vai atrás, ele criou a situação. Isso é um agravante. Isso é um baita de um agravante. Outro, pecado ativo e passivo. Quando alguém viola um preceito que já conhece ou quando viola por ignorância. Muitas vezes nós fazemos coisas que são pecado e nós não sabemos. E porque não sabemos, não somos culpados? Passa numa blitz com alguma irregularidade no seu carro e aí quando o guarda te parar, você diz assim para ele: olha, eu não sabia, para ver se ele vai te deixar de multar. Desconhecer a lei não anula a responsabilidade da lei. Todavia, aquele que conhece a lei e transgride a lei mesmo assim, obviamente está fazendo algo muito pior. É um agravante. Pecados cometidos no dia do Senhor. Nós somos chamados a ser santos todos os dias, né? Agora, o que é o Shabá do Senhor? O que é o dia do Senhor? É aquele dia que atividades que são lícitas devem ser evitadas. O nosso trabalho, compra e venda, né? É aquele dia que nós devemos descansar no Senhor e ter a nossa atenção nas coisas dele. Agora, se pecar em qualquer dia é errado, no dia do Senhor é um agravante. Compreendem o agravante? Quarto agravante, todo pecado cometido de forma atrevida, proposital. Senhores, isso é muito sério. Quando algo é cometido de forma proposital contra o Senhor. Isso, lá em Números, esse pecado, ele nem havia sacrifícios para ele. Era condenado direto à morte. Números 15 diz o seguinte: mas a pessoa que fizer alguma coisa temerariamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, ou seja, quer seja judeu ou gentil, injuria ao Senhor, tal pessoa será extirpada do meio do povo, pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. Totalmente será extirpado aquela pessoa, a sua iniquidade será sobre ela. Isso aqui, senhores, é num momento onde se está falando dos sacrifícios que tinham que ser feitos para determinados pecados. E aí na legislação, quem injuria o Senhor propositadamente, não tem. Não tem, isso deveria nos levar. Quantas vezes nós nos levantamos como homens diante do Senhor e achamos que podemos falar de igual para igual, ou achamos que somos independentes como Adão e Eva acharam? Também são agravantes, pecado que leva outros ao pecado. E aí nós podemos distinguir duas classes. Aqueles que atingem ou envolvem outros, como eu já falei, adultério, mentira, roubo, e aqueles causados pelo ensino do erro. E esse ensino, claro, cai nas costas dos pastores principalmente, mas líder de grupo, pai de família que tem responsabilidade de ensinar a sua esposa e seus filhos, a esposa que tem responsabilidade de ensinar os seus filhos, o filho mais velho que tem responsabilidade de ensinar os mais novos, quem é professor, né? Aqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal, conforme Isaías, pecam nisso, estão ensinando um caminho errado. Aqueles que sabem a verdade e praticam o pecado mesmo assim e ainda aprovam e defendem os que praticam o errado, como Paulo fala no capítulo 1 de Romanos, no último verso. Aqueles que fazem um pequenino que crê em Cristo pecar. E esse pequenino lá de Mateus 18 pode ser alguém simples, sem muito entendimento, novo na fé, e aí você leva ele ao pecado pela sua soberba. Dá ainda para fazer mais um agravante: abrandar o mandamento. Aquele que violar e ensinar assim aos homens. Quando alguém tenta abrandar o mandamento, ele está reivindicando uma autoridade acima da autoridade de Deus. Vocês já pensaram como isso é sério? Deus diz uma coisa, o cara vai lá e diz: não, veja, não é bem assim. Agora os tempos são outros. Meu Deus. Sexto, o pecado para com Deus e sua palavra. E aí esse é exclusivamente para a igreja. Ensinando errado,
mercadejando a palavra do Senhor, tentando levar algum crédito, ou ser louvado, ou ainda enriquecer por meio da palavra do Senhor. São agravantes. Mercadejar a palavra do Senhor é terrível, senhores. E como as pessoas têm feito dinheiro com isso. 7º, o pecado imperdoável. É um agravante, mas esse, glória a Deus, eu já disse para os irmãos, o crente verdadeiro ele não comete, uma vez que não é perdoável, né? Ele não é apenas contra o Espírito Santo, mas qualquer forma de atribuir a salvação a qualquer coisa que não seja Deus, seja por meio de santos, demônios, mérito pessoal, ou a negação da condenação e da salvação em Cristo Jesus. Isso, graças a Deus, o cristão está isento, mas se você não é cristão e está ouvindo, esse é um agravante também. Pecado para a morte. A gente leu em 1 João, comete aqueles que saem do nosso meio. Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos teriam permanecido conosco. Mas para mostrar que não eram dos nossos, é que eles saíram do nosso meio. Eles apostatam, voltam ao que Pedro chama de próprio vômito. João diz que por esses não se deve nem orar. Agora, depois dessa lista de pauladas, se você julga ter cometido um desses pecados, se enquanto você ouviu isso, você se sentiu culpado por algum desses pecados e deseja de coração o perdão, se você de fato está arrependido, eu posso dizer uma coisa para você: você está num caminho de salvação. Porque somente um coração quebrantado pela lei, por meio do Espírito Santo, é que enxerga a sua culposidade e enxerga a necessidade de perdão, que traz esse sentimento. E é isso que o cristão deve ter constantemente. Quero listar algumas aplicações breves para os irmãos. Primeira, lembre que pecado é amor orgulhoso a si mesmo. Devemos imitar a Jesus. E o que diz sobre Jesus? Paulo fala o seguinte: porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Nós gostamos muito de nos agradar. Qualquer coisa que tira a gente da nossa zona de conforto, a gente já está ruim. Né? Aquele sujeito que pode ser 8 horas da manhã, aconteceu uma coisinha, estragou o meu dia. Pode ser 5 para meia-noite, foi um dia maravilhoso, aconteceu uma coisinha, estragou o meu dia. Né? É porque Ele é o Deus da vida dele. Porque Cristo também não se agradou. Nós não devemos buscar agradar a nós mesmos. Segunda aplicação, reconheça que você é pecador. Nós temos que reconhecer isso tem que estar muito claro. Devemos reconhecer que em nós mesmos, nós nada somos. Nós devemos reconhecer que dependemos exclusivamente da graça de Cristo Jesus, da misericórdia de Deus nosso Pai. Quarta aplicação, evite toda ocasião de pecado. Fuja da tentação. Tentação não foi feita para suportar, foi feita para fugir. Eva ficou tentando suportar. Mas o que a Bíblia diz? Fugir da aparência do mal. A gente tem que resistir ao diabo, não à tentação. Tentação você resiste 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto. Depois você cai. Fuja daquilo que você sabe que lhe leva ao mau caminho. Você tem que saber e compreender quais são os seus limites. E esses limites são seus. Você não deve imputar também aos outros. Tem pessoas que não são tão limitadas, tem pessoas que são mais limitadas. E você tem que respeitar cada um na sua fraqueza. E principalmente você, na sua fraqueza. Quinta aplicação, não menospreze ou relativize o pecado. Mesmo entendendo que há pecadinho e pecadão, o menor pecado, o menor desvio é sério e poderia nos levar ao inferno se não fosse a graça de Cristo Jesus. Então, meu amigo, antes de dormir à noite, quando você vai orar, lembra de pedir perdão pelos pecados. E lembra daqueles pecados que você está mais acostumadinho, assim, foi só um... Eu cheguei atrasado e disse que tinha trânsito, mas não tinha trânsito, eu que saí atrasado. É uma bobeirinha. É uma bobeirinha que mostra que você teme mais a magoar o teu amigo do que teme a Deus. É uma bobeirinha que mostra que você teme mais a tua honra ser humilhada do que desonrar a Deus.
Sexta, aprenda a ser grato a Deus por sua graça e aprenda a depender dela, somente de Deus, para perseverar como santo em santificação, pela obediência à lei e ao Evangelho. Sétima aplicação: vigie, lute, evite qualquer coisa que conduza o próximo ao pecado. Nós somos responsáveis pelos outros também. Muitas vezes nós somos muito pedra de tropeço para as outras pessoas. Muitas vezes nós estamos, parece que, empurrando as pessoas no abismo, assim. Temos que cuidar e zelar por isso. Oitava e última aplicação: você é justo em Cristo e por Cristo. Paulo nos diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós dependemos totalmente de Cristo e somos justos em Cristo Jesus. E assim nós somos ordenados a obedecer uma lei que foi cumprida em Cristo. Quando nós falhamos, não temos autorização para falhar, mas quando nós falhamos, a lei foi satisfeita em Cristo Jesus. E nós nos arrependemos e continuamos, não olhando para as coisas que para trás ficaram, mas com os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Eu gostaria de encerrar com o texto de Eclesiastes, capítulo 12, verso 13. Agora que já se disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos. Ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado, e até mesmo o que ainda está escondido, quer seja bem, quer seja mal. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por mais uma vez Tu permitir a nós observarmos a Tua lei, a santidade, a grandiosidade da Tua lei, a graça da Tua lei, a graça que a Tua lei aponta, porque ela exige uma redenção, a seriedade da Tua lei. E para com isso, Senhor, humilhados pelos nossos pecados, pela nossa condição, pela nossa desobediência, pela nossa irreverência, nós possamos voltar-nos a Cristo, humilhados, quebrantados, que possamos nos agarrar à graça com todas as nossas forças, sabendo que é a Tua mão que nos sustenta, que possamos valorizar algo que tem sido tão banalizado como a cruz e o sacrifício perfeito de Jesus, e que possamos compreender e glorificar o Teu santo nome por aquilo que Tu nos fez gratuitamente, graciosamente e de maneira misericordiosa. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Nos ajuda diariamente a buscarmos a obediência e a dependermos diariamente da Tua graça e da Tua misericórdia. Que assim seja feito para a honra e glória do Teu santo nome. Amém.